A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor nesse dia especial que Deus preparou para nós, esse dia tremendo. Amados, eu trago uma palavra hoje no livro de Ezequiel, no capítulo 14. Aqui no Ceará acho que fala 14, né? No Rio de Janeiro é 14. Amados, a palavra de Deus diz assim, ó: então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Amados, a palavra de Deus, ela já começa dizendo aqui, nesse capítulo 14 de Ezequiel, primeiro, que os homens que vieram diante de Ezequiel, eles eram anciões, ou seja, eles tinham os cabelos brancos, tinham idade, já tinham tempo no evangelho, talvez tempo dentro da igreja, né? Trazendo para o dia de hoje. E mesmo com essa maturidade, e muitas vezes por causa dos percalços da vida, deixaram criar ídolos dentro do coração. O que eles nos chamam a atenção nessa palavra é que nós tomemos cuidado para que a gente não crie ídolos no nosso coração. Irmão André, que é ídolo? São imagens? Não, amados. Essas aí são fáceis de resolver. O pior é quando você cria ídolos dentro do seu coração, que tira o lugar de primeiro, que tem que ser de Deus no nosso coração. Às vezes pode ser filho, às vezes pode ser mulher, pode ser marido, mas em grande maioria, infelizmente, tem a ver com dinheiro. Ídolos que se guardam no coração, que tem a ver com dinheiro. Nosso pastor pregou ontem sobre, ele até inclusive citou, a pessoa vende carro e ela no mês vende 5 carros, então ela está em paz. Mas se ela passar 4 meses sem vender carro, aí ela perde a paz, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar nervosa, porque ela criou ídolo no coração. O ídolo é que o dinheiro é uma prioridade, mas a paz que desce de Deus em nós, não importa o que está acontecendo, nós sabemos que a vitória vai ser alcançada. Tudo tem um propósito para Deus. Então cuidado com os ídolos que você cria no seu coração. Talvez o ídolo pode ser a sua casa, que você gosta, que você quer estar em casa, e você deixa de fazer o que Deus manda. Ontem, um testemunho tremendo. Eu tive contato com uma moça que era de uma outra igreja, e eu disse para ela: seus problemas acabaram, a senhora vai ser curada hoje. E ela não conseguia nem levantar a perna para entrar no carro. E ela estava com pressa num compromisso dela. Eu falei: quando a senhora sair, a senhora me liga que nós vamos orar e a senhora vai ser curada. Ela me ligou, já estava numa outra coisa da igreja, que era lá na escola. E de vez de ir para casa tomar banho para ir para a igreja, que era a minha vontade, eu priorizei, como sempre devemos fazer, o que Deus nos coloca nas mãos. E eu voltei para Itaitinga. E essa mulher ficou impressionada que eu voltei só para orar por ela. E quando chegou lá, ela foi curada. E Deus lançou umas palavras para trazer a família dela, porque ela está em Cristo. A família dela, os filhos dela que estão chateados com a igreja. E foi tremendo, e ela ficou impactada, né? E até as pessoas lá que são da igreja dela ficaram impactados, porque eles, apesar de serem uma igreja grande lá, não estão acostumados a vivenciar isso. Quando a gente dá uma ordem para o corpo de alguém, e o corpo da pessoa é obrigado a nos obedecer, porque nós estamos dando essa ordem em nome de Jesus. É tremendo. Então, amados, o ídolo não pode também ser a nossa casa, a nossa rede em casa, o nosso ambiente fresco, o ambiente de família, que é maravilhoso, é bom, é tremendo, mas não pode ser o nosso ídolo, não pode ser a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser fazer o que Deus quer de nós. E aí ele fala isso, e aí diz assim, ó: portanto, fala com ele e diz-lhe. Aí o próprio Deus está dizendo: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar seu ídolo dentro do seu coração tem tal tropeço para iniquidade,
e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Amados, a resposta na sua vida vai ser sempre de acordo com os ídolos que você levanta no seu coração. Aonde está o seu tesouro, está também o seu coração. Aquilo que para você é mais importante. Não, André, mas mais importante para mim é Deus. É com a boca ou é com o coração? Porque quando Deus é o mais importante, a gente todo dia acorda de manhã não preocupado só com a conta, com o trabalho, com o tempo que nós vamos trabalhar, quando a gente vai voltar para descansar. Mas preocupado todo dia, já de manhã, quando a gente acorda, com o que Deus quer de nós naquele dia. E quando a gente entende isso, a gente separa um tempo para fazer as coisas do mundo. Trabalhar, fazer as coisas que precisa fazer para levar nosso sustento. Mas o nosso tempo é de Deus. E não a gente vive as coisas do mundo e separa um tempo para Deus. É o inverso. E mais em seguida, no versículo 12, ele diz uma palavra que não é muito boa, mas ele diz assim, ó: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí o próprio Deus está dizendo para ele: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Amados, se você não entender que o teu coração, o único ídolo que você pode ter é o teu Deus, é o Deus Supremo, é Jesus Cristo, somente Ele é Deus. Se você não entende isso, você vai correr, batalhar, lutar, trabalhar, cuidar, mas Ele estende a mão e Ele torna instável o seu sustento. Então, amados, eu termino esse vídeo dizendo para vocês: quer ter um sustento estável, que ele não fique oscilando? Você quer um sustento estável? Prioriza Deus. Um sábio pastor disse para nós: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Na verdade é uma passagem da Bíblia, mas que eu ouvi da boca dele, nunca mais me esqueci. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos nesse dia especial que Deus preparou para nós. Paz, amados.